Para conversar com a gente sobre o case de B2B aqui da Hypera, eu quero convidar duas pessoas para o palco. Primeiro, ele que foi responsável por projetos digitais que moldaram o mercado brasileiro, tais como o Meu Mercado em Casa, primeiro marketplace focado em pequenos e médios supermercadistas, Compra Unilever, uma das maiores plataformas B2B da América Latina, e parceiro Hypera, o maior e-B2B de farma do Brasil. Pessoal, salva de palmas para o Bruno, Head de E-Commerce B2C, B2B da Hypera Pharma. Brunão. Obrigado, Inácio. Obrigado. Também quero convidar ele, que é graduado em Engenharia com graduação Sanduíche Brasil e França, fundador do Agenda Aqui, solução eleita pela ONU Brasil como uma das 12 maiores inovadoras ao combate do Covid, selecionado ao programa Pro Líder e ganhador na Escola de Empreendedorismo. Laerte Souza, founder e CEO do Zeca Foods. Laerte. Obrigado. Obrigado, pessoal. Legal, pessoal. Som, me ouvindo? Boa. Pessoal, muito legal estar aqui de novo. Nasser, obrigado pelo convite. Acho que é uma honra estar aqui no E-Commerce Brasil com vocês. Segundo ano seguido falando aqui da Hypera. E é com bastante prazer aí que a gente quer mostrar o que a gente tem feito para levar a Hypera para o futuro das farmacêuticas aqui no Brasil no digital. E em parceria aí com o pessoal do Zeca Copiloto, mostrar o que a gente está fazendo para IA, que eu acho que diferencia, né, das demais apresentações, do que a gente tem visto muito por aí, é que é um case real, gente, é com resultado, não é a fantasia da IA. A gente vai mostrar prático como a IA resolve um problema do dia a dia. E antes de começar, só para ligar aqui com o Laerte, a gente se conheceu ano passado, no E-Commerce Brasil, numa apresentação que ele estava fazendo, e de lá, né, o time aqui todo de produto que está aqui da Hypera assistiu e falou, putz, esses caras são legais. O time do Panice também estava lá, falou, meu, vale a pena conversar. A gente conversou e daqui está nascendo o case que vocês estão assistindo um ano depois. Boa, não, prazer pessoal, acho que a oportunidade aqui é muito gratificante poder apresentar um pouco mais para vocês como é que uma startup também está relacionada a uma grande indústria e como é que a gente está interagindo nesse desenvolvimento do vendedor, se tornar um vendedor híbrido por meio da AI. Vamos lá. Então, para quem não conhece a Hypera, pessoal, a Hypera é o gigante farmacêutico aqui no Brasil, dono, né, de marcas como Benegripe, Adera, Engov, Epocler, Alivium. Então, talvez para quem não conheça pelo nome, né, é uma marca que tem muitas marcas, Hypera é o nome financeiro, né, na Bolsa de Valores é por esse nome que você acha, mas com certeza alguma coisa ali da farmacinha que você tem no seu banheiro, na sua casa, é da Hypera, né. O legal é que hoje é a segunda maior indústria farma aqui no Brasil e nacional. O que é muito bacana de ver, né, nós brazucas aqui, botando o pessoal das multinacionais para correr aqui no mercado brasileiro. E a Hypera vem se consolidando como uma das grandes aqui no mercado brasileiro, inclusive entrou no índice de sustentabilidade da Bovespa, né, que mostra, né, quais são as empresas referências no país e como essa empresa, né, monta o índice, né, do avanço do mercado farma aqui brasileiro. Dado esse contexto, como eu falei, a gente é uma empresa de marcas. Então a gente tem diversas Power Brands, que a gente chama, que são marcas que passam de 100 milhões ali de faturamento anual e que dessas acho que nenhuma passa desconhecida aí para vocês. O que vocês devem estar perguntando é como é que uma indústria farma tradicional resolveu entrar no e-commerce. Então lá a gente tem tanto o B2C quanto o B2B, né, o Direct Consumer presente nos marketplaces. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês do mercado B2B, tá? Só para fechar, Hypera é presente em todos os segmentos de farma, então ela concorre, né, nos OTX, que são aqueles que ficam atrás do balcão, OTC, que é que fica para fora do balcão, Dermo, genérico, similar, com a marca Neoquímica, né, que todo mundo conhece. Então, realmente, aí um dos grandes aí do mercado brasileiro. Mas vamos lá, vamos entender um pouco sobre esse mercado, inclusive, que direciona a gente para onde a gente está indo agora, né? O mercado B2B, gente, é um mercado relativamente novo para e-commerce, mas muito se fala e pouco se vê, né? Não é um mercado que é auditado, você não tem a Nielsen, né, pegando o tamanho desse mercado. Lá fora começou agora a ter os números, mas aqui no Brasil você não tem referência, isso que é difícil. Então, eu trago aqui a última pesquisa da McKinsey, que fala um pouco sobre a mudança nesse cenário competitivo no B2B, né? Então, primeiro, quando a gente entende sobre a mudança de comportamento dos compradores, o B2B, no nosso caso, quem é, pessoal? O dono da farmácia, né? Quando eu pego aqui na pesquisa, eu coloco o tradicional, que seria o vendedor, remoto, que seria um atendimento por telefone, ou autosserviço e-commerce, né? Então, a pessoa mesmo tirar o próprio pedido. Quando eu olho nesse cenário, as categorias que a gente chama de baixo valor
e menos complexa, baixo valor porque aqui na pesquisa tinha tudo, inclusive agro, né? Então agro joga o valor lá para cima. E menos complexo porque eu estou falando de categorias, né, que não tem manipulação, que não são, né, necessariamente perecíveis curto prazo, né, como também a parte de agro tem, ou manipuláveis como alimentos. Então, quando eu enxergo aqui baixo valor e pouca complexidade, são as categorias que a gente participa, salvo a primeira compra, a preferência do comprador já está muito mais focada aqui em algo como autosserviço, tá? Isso aconteceu principalmente, né, acho que o que alavancou foi o momento pós-pandemia. Então, quando a gente entra na pesquisa e entende, né, como que esse comprador está se comportando, ele está 2 vezes mais propenso pós-pandemia a comprar digitalmente, a se relacionar digitalmente com as marcas. E a gente viu, e tem visto em quase todos os palcos aqui, talvez de marketing, que o consumidor, ele mudou, mas tem que lembrar que o B2B também é um consumidor, né? No final das contas, o comprador também mudou. E o que para ele está diferente é que agora ele está dizendo de forma mais clara o que ele quer. Então, alguns indicadores, como performance garantida, né? 78% deles querem. O que é performance aqui? É entrega, né? Mas olha que interessante, preços disponíveis online sem negociação. O que isso quer dizer, pessoal? A gente está começando a entender que a geração que está sumindo é o filho do dono da farmacinha. Eu estou falando das farmácias pequenas aqui, tá? E aí esse cara fala, eu só quero resolver minha ruptura. Tem vezes que eu não preciso receber a visita, conversar, negociar. E tem gente que é híbrida. Eu quero receber para fazer uma grande negociação e agora eu quero só resolver meu problema. Então a gente começou a entender que esse mercado ele vinha dosando, né, a forma como ele vai mudando. E a gente sabe que não existe a utopia do 100% digital. O vendedor tem um papel muito importante. E é exatamente isso que a gente entendeu quando a gente fala do parceiro Hypera. O time de venda, ele é híbrido, gente. Então, a gente sabe que numa carteira grande de clientes, se ele não se comunicar digitalmente, ele não vai ver todo mundo. Né? E eu acho que tem poucas indústrias no Brasil que conseguem, né? Se você pensar, chegar em todo mundo. Então, como é que a gente faz no mercado que não dá para aumentar custo desproporcional contratando o time inteiro para visitar todo mundo? Né? Farmacinhas pequenas vão acabar sendo mal atendidas. E quando a gente vê na pesquisa, ela traz que das empresas, né, que mais cresceram no mundo, né, e olhando todas, dados seus segmentos, mas que cresceram acima de 20%, elas tinham uma estratégia do time de venda híbrida. Ou seja, tanto e-commerce, autosserviço, quanto, de fato, o vendedor indo na loja, dada a circunstância. Né? E quando a gente aterriza aqui no Brasil, eu tenho um cenário que ainda não é tão claro. Quando eu penso no B2B, o que eu tenho aqui? Os horizontais generalistas que ainda não estão dentro de farma. Por questões de licença, competitividade, esse pessoal ainda não está aqui, mas tem categorias que eles já estão. Eu tenho os distribuidores que descobriram que falam, poxa, um site B2B faz sentido, que é o pedido eletrônico. Qual que é o contexto aqui? Essa galera, assim, quase depois da pandemia, quase todos os distribuidores grandes foram nesse sentido, criando o seu próprio, né, site de distribuição, mas eles não têm capability, né, não tem pessoas, não tem investimento para conseguir fazer a plataforma seguindo. Com isso, naturalmente, acontece que fica limitado ao que ele tem de punch aqui no Brasil. No meio do caminho, tem players novos, né, que são ferramentas, comparadores de preço, como aqui, Quote Fácil, o pessoal da Interplayers, Click Pharma, né, que estão se posicionando como algo no meio do caminho entre as farmácias, né, os distribuidores e a indústria. Tem indústrias, né, e aí olhando a bolinha lá da direita, tem indústrias que, essas sim, né, já resolveram começar o seu B2B. E daí a gente vê, gente, diversas categorias começando por aí. Né? Então, Pardes, Heineken, Colgate, Que Bom, que é da Unilever, Coty, e inclusive a Hypera. Né? A gente está nessa esfera de começar a ter uma solução B2B. E tem indústrias que já passaram desse ponto e criaram seus próprios marketplaces multi-indústrias. E aí, né, se vocês perceberem, tem o Compre Agora aqui para supermercados, né, para o alimentar, o BIS, que é para bares e restaurantes, a Repos, que também está entrando no alimentar, um pouquinho em farma, Mondelez, né, o Compra Food Service, que são cada um nos seus nichos. Mas no mercado farma tem uma oportunidade enorme, não tem ainda, né, quem se posicione. E aí que a gente viu, falou, poxa, faz muito sentido ter um e-commerce B2B nesse segmento, vou contar para vocês o porquê, mas nasceu o que hoje é o maior marketplace farma do Brasil, tá, gente? A gente começou pensando o seguinte, o vendedor, seja ele o vendedor atendido, né, ou seja, o que está trabalhando na indústria, ou seja o RCA, ele tem uma carteira de 100, 120 clientes para visitar. O Pareto, gente, funciona para quase tudo na vida e aqui também. Por quê? 80-20. O que acontece? Esse cara vai visitar, dessas 100 lojas, aquelas que fazem a maior parte do faturamento. É normal, né? Assim, é o comportamento humano que isso iria acontecer.
Então, o resto, que não é tão bem atendido, não quer dizer que ele não receba uma visita, o autosserviço já começa a resolver, que é o primeiro ponto de acesso. A gente vai mostrar aqui, vai falar mais sobre toda a parte de vender mais, vender melhor e a parte de incremento de venda. Por quê? Toda a parte do e-commerce eu consigo personalizar essa jornada. E a personalização é o que eu consigo fazer o cara sair do patamar de comprar 10 SKUs por pedido para comprar 12, para comprar 15. Porque para ele eu estou oferecendo alguma coisa que faz sentido. Pensa na jornada do vendedor. Imagina um vendedor muito bom, ele tem umas 10 visitas por dia. Esse cara é bom, ele foi em 10 lojas no mesmo dia, é excepcional. Se esse cara conseguir oferecer um portfólio como o nosso de 1000 SKUs, pensar em execução, pensar em inovação, é uma tarefa quase impossível, né? Então, de fato, o vender mais, vender melhor é como a ferramenta apoia esse time de venda, que ele vai lá fazer negociação de volume, né? Mas eu tenho aqui uma situação onde eu consigo oferecer muito mais sortimento de uma forma muito mais inteligente. Não é o mesmo preço para todo mundo, né? Não é o que você está vendo, algo que você não consiga atingir, é a personalização aplicada, eu vou mostrar alguns exemplos, né? Isso naturalmente traz o que a gente chama de incremento de venda, e a gente calcula isso, né, pela estratégia de uplift. Então a gente entende, né, CNPJs que compram na plataforma contra aqueles que compram fora, né, ou seja, os dois têm o vendedor. A diferença é que um deles, né, tem o e-commerce e o outro não. A gente já enxerga um crescimento no CNPJ de high single digit, né? Então o próprio CNPJ como um todo crescendo mais, puxados por SKU. Vou mostrar alguns exemplos. E por fim, pessoal, no final das contas, para a indústria, eu estou falando de diminuir o custo servido varejo indireto. Né? Só lembrando, né? Varejo direto tem atendimento próprio. O que são eles? As grandes redes, Raia, DPSP, esses caras estão num jogo sendo atendidos diretamente. Mas e para todas as outras farmácias? A gente está falando de 80 mil farmácias no Brasil, que são atendidas indiretamente ou por distribuidores. Né? É aí que o B2B ataca. Quando eu falo que a gente já se tornou o maior marketplace, gente, esse ano, né, o Parceiro Hypera tem 2 para 3 anos, aí, quase completando 3 anos de vida. Esse ano a gente comemora porque a gente chega no primeiro bi dentro de um ano. Né? Então, o primeiro bi já é representativo. A gente chegou, né, de forma mensal já em 1/3 de todas as farmácias que compram no VI. Né? E pensa, gente, que aqui, de forma mensal, se eu olhar trimestral, já chega em quase metade das farmácias no mercado brasileiro comprando de forma recorrente. Contei para vocês que o segredo está na personalização e isso acarreta em mix. Então a gente tem 20 pontos percentuais a mais de itens na cesta. É aqui que está o valor, né? É aqui que a gente consegue trazer crescimento. O uplift médio, como eu falei para vocês, né? Ali, ó, batendo ali a casa do duplo dígito, high single digit, e 85% de retenção mensal. Gente, o que é isso? A farmácia entrou, no mês seguinte ela está comprando de novo. A gente tem um número mágico aqui. Se ela comprar 3 vezes seguidas, ela não sai mais. E é isso que a gente vê acontecendo aqui com a ferramenta. Pra vocês entenderem um pouco de contexto, o dono da lojinha, o dono da farmácia, o comprador, né, dependendo do tamanho da loja, quando ele entra na plataforma, ele tem que fazer um cadastro, ele seleciona os 5 distribuidores que para ele são os prioritários, né, o distribuidor que ele gostaria e tem costume de comprar, e ele vê ali uma comparação de preço com esses distribuidores e assim ele consegue comprar. Vamos supor, né, a gente tem aqui um processo de looping, que o primeiro teve uma quebra no pedido. Ele pediu 10 itens e só tinha 9. Esse próximo item automaticamente vai para o segundo. Se não tiver no segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí, realmente, imagina que se não tiverem 5 distribuidores dos grandes, nacionais ou regionais, realmente isso deve estar em ruptura no mercado. Tá? Fora isso, eu tenho uma questão de como eu incentivo a recência, frequência e valor dentro da plataforma. Então, a gente criou um programa de fidelidade próprio, que chama Boni. E aqui eu brinco com missões, então de fato eu estou incentivando esse PDV a comprar, né, seja as marcas, seja genérico e similar, e eu tenho missões que vão olhando que para ele faz sentido. Então, de fato, aquele CNPJ está sendo avaliado pela performance dele, não por um grupo, e eu vou gamificando isso. Então, vocês estão vendo ao lado ali os níveis, né? Então, a gente brinca com a evolução do nível, que basicamente é recência, frequência e valor, né? É isso que eu estou estimulando como comportamento, e aí vai tendo benefícios, né? Vai melhorando o cashback, etc. E no final das contas, o que eu quero, gente? Ele ganha pontos, esses pontos ele troca por Pix, por pagar conta na lotérica, por fornecedor, por produto. Se ele quiser trocar batedeira, ele troca, porque tem fornecedores, né, todos os grandes marketplaces. Imaginem que, por exemplo, o iFood é o item mais resgatado, talvez, porque ele usa como premiação para o balconista da loja. Então, né, começar a entender o que é valor em cada um desses elos. E aí eu tenho uma situação que é o seguinte, o cara que é resgatante, então de toda a base que compra, aquele que
acumulou ponto e resgatou pelo menos uma vez, o uplift dele quase dobra. Imagina, ele dobrou em cima de algo que já estava crescendo, né, high single digit em cima do crescimento daquele mês. É muito legal, gente, porque eu consigo realmente engajar esse cara e fazer ele optar por realmente seguir esse canal de compra, que para mim eu consigo incentivar mix de uma forma muito mais inteligente. E aí, carinha dele aí das missões, né, como é que isso se comporta, no mês a mês eu vou estimulando ele a fazer compras, né, estimulando recência, frequência e valor. E quando eu falei que personalização era a chave de sucesso, eu não estava menosprezando, né? De fato, aqui é uma tela que a gente chama de pedido sugerido, onde para cada CNPJ eu vou ter uma sugestão. E essa sugestão é derivada por motivos. O motivo que vocês estão vendo na tela aqui é risco e ruptura. Gente, imagina eu falar para o lojista assim, hoje está faltando na sua loja 3 itens. Você vai deixar, né, faltar? Então aqui eu já aviso que esses produtos estão com risco e ruptura. Não sei se dá para ver ali embaixo, né? Eu faço uma sugestão de quantos ele deveria comprar pelo comportamento dele, né? E se tiver alguma promoção, eu aviso também. Lembrando, né, que pelos motivos eu consigo olhar o brick dele e falar, amigão, estão vendendo esse produto e você está perdendo dinheiro aqui. Está faltando isso daqui porque os outros da sua região estão vendendo. Então, não é uma questão de aderência ao produto à loja. Eu estou olhando o comportamento do mercado ao redor. E quando eu penso em promoção, eu sempre aviso, olha, esse produto você pode repor, mas ele também está em promoção. E a ferramenta, gente, foi acho que um dos grandes trunfos ali, a pessoa que está sentadinha ali, ó, de forma tímida na plateia, Fernando Panici, foi um dos caras que ajudou a colocar isso no ar, junto na época com a Alane, a plataforma própria. Ônus e bônus, né, gente? É bom e é ruim ao mesmo tempo. Quem tem sabe, né? Mas a gente consegue deixar do nosso jeito. E aí, a nível de personalização, não tem nenhuma plataforma para o mercado farma que faz o que a gente faz com vários tipos de combo, com vários tipos de mecânica. Conforme ele vai atingindo, eu vou avançando, eu jogo ele para o uplift e assim vai. E por fim, né, sem contar de toda a estratégia por trás da plataforma, que é o CRM, né? Então, gente, eu me comunico muito com esse PDV. Pensa, né, que a gente tem o Stack Salesforce ali com a gente, e aí, seja por WhatsApp, SMS, Web Push, e-mail, eu sempre estou comunicando que para aquele grupo de PDV tem aquela ação específica. Para aquele PDV tem aquela ação específica. O que muda? Pensem no dia a dia de trade, pessoal. Quem trabalha na indústria sabe. Antigamente, para colocar uma ação no ar, o que acontecia? O time de planejamento e trade lançava a ação, mandava para o time de campo, para os seus gerentes nacionais, mandava para os seus gerentes de conta, vai para o distribuidor manda para os RCAs. 2 semanas, foi metade do mês aí que você nem conseguiu implementar, do dia que você falou, eu quero pôr no ar a ação, até o dia que de fato aconteceu. Agora aqui não, aqui eu consigo fazer a ação entrar no dia seguinte ou no mesmo dia, dependendo. Eu ponho a ação e aí o controle de trade, gente, fica na mão da indústria, porque você dá o dinheiro 100% na mão do distribuidor, você não garante a execução da campanha do jeito que você quer. Aqui eu estou garantido que vai acontecer desse jeito. E aí, N exemplos aqui que vocês estão vendo na tela, mas tem campanhas que ou vão a nível CNPJ, ou a gente tem mais de 20 clusters diferentes, sempre olhando, né, analisando aqui, olha, esse cara na mediana leva tanto, eu vou fazer uma ação que vai fazer levar 1 a mais. De 1 a 1, SKU ou mix, etc., eu vou conseguindo fomentar o aumento de mix que vocês viram ali na plataforma. Então, banho de loja, para vocês entenderem um pouco do que hoje é a maior plataforma B2B aqui do Brasil. E aí eu vou começar a entrar na rotina desse vendedor. E aí o case de inteligência artificial que eu comentei no comecinho, eu prometi, eu tinha que cumprir, né? Tem que trazer aqui alguma coisa prática para vocês verem. Como é que é a vida desse vendedor? Eu falei para vocês, 100 clientes na carteira, gente. Ele tem que visitar, se ele for muito bom, 8, 10 no dia. Qual que é a minha visão? Se esse cara conseguir de manhã, vou visitar 10, para os outros 90, eu vou mandar um WhatsApp. Puta, já está genial. É um pouco disso que a gente começou a pensar, por quê? Como é que é o dia a dia desse cara? Ele recebe, enquanto ele está dirigindo, enquanto ele está atendendo, lembra? Ele tem menos de 15 minutos na loja para falar de 1000 SKUs, inovação, arrumar a loja e arrumar a ruptura. Ele começa a receber foto do cara ali, ó, tirando, né? Ó, eu preciso repor isso daqui, mandando no WhatsApp dele, enquanto ele dirige. Ele recebe áudio, recebe imagem, e aí a gente faz muito campo, né? E todo o time aqui do Parceiro Ipera que está bem na frente aqui já sabe muito bem aqui, todo mundo aqui fez campo. Esse cara para a noite, gente, para editar pedido. Quão produtivo você acha que é isso? E aí, ano passado, a gente estava aqui no E-Commerce Brasil e começou a ouvir um pessoal com um nome curioso aqui, Zeca Copiloto, falando que tinha uma solução que poderia ajudar essa dinâmica de vendas, né? Então, não vou me estender muito aqui. O que acontece? E aí o Laerte vai explicar isso de uma forma muito melhor do que eu.
Ele pega, interpreta a imagem, o texto ou o áudio, transforma isso num pedido com o link pronto já para devolver para o cliente ou o próprio cliente chegando nesse ponto. Então imagina, sotaque aqui no Brasil, né? N, ortografia, gente, imagina escrever Tandrilax, Torcilax, né? Coisa com P mudo, com T, etc. Sai assim, uma lambança, né? Como a ferramenta entende isso e transforma isso num pedido? Tudo dentro do WhatsApp. Então, sem eu enrolar muito mais, quero convidar o Laerte aqui para contar como é que a mágica acontece por trás dos panos aí. Boa. Prazer, pessoal. Obrigado, Bruno, pela introdução. Atendo como Zeca. O Laerte, às vezes, dá uma sensação que eu já nasci com uns 80 anos. Então, e é uma grande honra participar dessa jornada juntamente com a Impera em auxiliar esse vendedor a responder rápido e assertivo a essas demandas desestruturadas com direcionamento ao parceiro Impera. E para a gente conseguir fazer isso, a gente desenvolveu uma arquitetura que tinha capacidade de interpretar os 4 principais formatos: imagem, PDF, texto e áudio. Mas o desafio começa principalmente no início com a imagem, porque dentro dela essa informação pode ser exposta de diferentes formas também. Pode ser a foto de um produto, pode ser a foto manuscrito, pode ser o print de uma tabela, o print de um Instagram. E quando a gente encaminhava essas imagens também para os grandes modelos, os Large Language Models, eles também performavam de uma maneira muito diferente em latência, acurácia e custo. Então, como a gente poderia resolver isso, né? Então, para a gente buscar uma otimização desse processo, a gente desenvolveu uma etapa chamada intermediária, um gatekeeper, que a gente chamou de classifier, que ele é feito por meio de um Small Language Model, que é um pouco o que o Nassi está falando aqui de multi-agente, que aqui a gente pode traduzir como um microcomprimido, que ele é pequeno, ele tem uma latência baixa, ele tem poucos parâmetros, ele tem um custo menor, mas quando treinado especificamente para um caso de uso, ele performa muito bem. E que nesse caso de uso era o seguinte: ele ia ser o primeiro a receber a imagem, só que ele não ia traduzir ela, ele ia entender que tipo de informação que tem lá dentro, e aí então ele encaminharia, delegaria para o melhor modelo, o melhor LLM realizar essa transcrição e estruturação, que são os grandes modelos. Poderia ser o Document Intelligence, poderia ser o Gemini, poderia ser o modelo de Fine Tuning. Então, na prática, o que a gente faz para resolver essa questão inicial de transcrição e estruturação de informação é, quando o Classify entende que é uma imagem de um produto, ele encaminha para um Gemini e gera um JSON. Quando ele entende que é uma foto de manuscrito, ele também encaminha para um Gemini. Mas a gente também percebeu que quando é prints ou outras tabelas, é melhor utilizar o Azure Document Intelligence, que também é utilizado para PDF, por ser uma informação já mais semi-estruturada. Quando a gente vai para texto e para áudio, a gente entende que a melhor opção atualmente é modelos Fine Tuning, modelos previamente treinados, que eu vou aprofundar um pouco mais tarde como é que a gente faz isso. Após essa etapa inicial, a gente vai literalmente por search, que é o match da demanda do usuário com o meu catálogo de produtos. Quem faz isso acontecer é um outro multi-agente que a gente chama de validator, que ele tem essa visibilidade do catálogo, mas ele também tem a capacidade, por meio de extrair, ou melhor, de buscar a informação estruturada e confirmar se é um item, primeiro ponto, e segundo ponto, validar se é um item possível de ser recomendado. Para fazermos isso, a gente tem algumas alavancas de busca lá dentro. A gente pode usar uma busca semântica ou sintática. A busca sintática, que ela vai relacionar muito mais o que está escrito, existe lá dentro também alguns mecanismos. Eu poderia fazer uma busca por EAN, por ID. Se vem uma ordem de compra de um RP, normalmente ali naquele PDF já está o código do produto, então eu poderia bater código por código. Eu poderia fazer uma busca por Sparse Vector, que eu vou fazer uma varredura que vai priorizar algumas informações. Ou, nesse caso aqui, eu poderia fazer uma busca por fuzzy, que é uma busca de referências próximas, mas não exatas de informação. Mas que geralmente retorna nulo, porque a informação é muito imprecisa da comunicação entre o usuário, o cliente e o vendedor. Então, o que a gente tem que fazer é um outro tipo de busca, que é a busca semântica, que foi um pouco da pauta que a gente falou no passado, que pode beber da fonte da busca sintática, mas que, em resumo, o que a gente faz é pegar aquela informação estruturada, a gente transforma ela num ponto, esse ponto a gente vai saber onde ele está por meio de uma coordenada geográfica no espaço,
E esse espaço é setorizado com características e contextos dos próprios itens. Então, imagina que existe uma região que é de produtos genéricos, imagina que existe uma região de OTC. Na prática, são 1.500 dimensões, mas vamos reduzir aqui para 3. E o que a gente faz? A gente distribui aquele catálogo prévio de itens dentro desse espaço, e a partir do momento que a gente coloca esses itens no espaço, a gente pode ser muito preciso e colocar essa demanda aonde é o local onde ele sofre maior influência dessas zonas. E a gente faz uma busca próxima dos itens que estão ao redor dessa demanda, que por coincidência, por similaridade, são os potenciais itens de retorno para aquele usuário. Então, o que a gente faz na prática? Vai retornar algumas opções, então voltou alguns engolfs. A partir desse processo inicial, que pode retornar até uns 50 itens aproximados, em média, a gente vai para o processo de priorização. Qual é o melhor item para aquela demanda? E aí a gente inicia um processo chamado de re-ranking, que vai basear em algumas regras de negócio ou de comportamento do cliente para definir qual é a melhor opção para aquele cliente, para aquele momento. E aí a gente faz o processo de score, define esse campeão e, por fim, a gente vai gerar esse output para o usuário. Que caso ele realize uma troca ou confirme, vai gerar um evento para o re-rank e vai gerar um label para o fine tuning, ou seja, ele vai indicar que essa era a demanda desejada por aquele usuário e para eu incrementar e modelar e aperfeiçoar o modelo. Isso aqui é a arquitetura que roda por trás de interpretação de dado desestruturado. Se quiser tirar uma foto, acho que pode ser esse o momento. Tirar? Tá tudo bem? Não, tudo. Boa. Isso foi o que a gente fez. E aí, como é que é o case, então, né, na prática? A gente iniciou com um grupo controle, muito reduzido de vendedores, onde o engajamento deles, daily for weekly active use, tinha tendência de alta, mas ainda havia muitas cotações por cliente, o que sinalizava o potencial ponto de melhoria, principalmente na acurácia. Ou seja, o vendedor tinha que fazer muitas requests para ter uma cotação. Então, a partir disso, que a gente entendeu, a gente desenvolveu um canal de comunicação muito bom com o time da Hypera, que é aqui na frente, tanto do ponto de vista gerencial como do ponto de vista operacional, de compilar e viabilizar o maior número de feedbacks possíveis. E a gente recebeu muito feedback, muito mesmo, de diversas formas. Eu estou no aguardo, vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. Deixa o Zeca responder. Deixa o bichinho aqui trabalhar. Vamos ver. Tá demorando, viu? Latência. E aí, nesse horizonte de compilação e interação, a gente conseguiu acelerar esse processo de aperfeiçoamento e a gente conseguiu alterar o ângulo dos dois gráficos, tendo um DAO sobre A acima de 80 e uma cotação por cliente em torno de 2, que transbordou em resultados. O time que podia usar a solução nos seus atendimentos performou quase 3 vezes mais, e a cada 2 interações por WhatsApp com clientes diferentes, praticamente ele fechava um pedido. O que fez com que os vendedores se tornassem verdadeiros fãs da solução. Eles começaram a gerar de forma orgânica os memes, as imagens, as fotos, espalhar ali para o seu time. E a gente conseguiu eles conseguiram expor para a gente todas aquelas dores que o time do Bruno tinha identificado. De ter muitos PDVs para atender, de não ter tempo, de ter engarrafamento. E quando o time próprio da Hypera perguntou para os seus vendedores como eles se sentiriam se não pudessem mais utilizar a solução, 100% deles sinalizaram que ficariam muito desapontados. Teste de MHS, teste de produto de aderência. E isso foi o que a gente fez, né? Mas o que está vindo por aí? Além desse vendedor deixar de ter 6 dedos na mão esquerda, o que a gente está imaginando é um vendedor que tenha mais atitude, seja mais ativo nesse processo. Então, imagina que toda aquela arquitetura que a gente desenhou lá atrás, a gente poderia envelopar numa API, a gente poderia chamar de Media Search, e nesse Media Search a gente poderia botar um outro gatekeeper na frente, uma outra arquitetura exposta, que poderia direcionar para um outro horizonte, chamado Trade. Então, e dentro desse universo Trade, aquele vendedor que está buscando performar melhor, ter uma maior aderência, buscando novos resultados, poderia então perguntar para o Zeca como ele faz para vender mais, e o Zeca, plugado em outras fontes de conhecimento, vai conseguir retornar para ele quais são os leads com maior potencial de reativar, que eles estavam inativos, e qual é o melhor mix para ativá-lo. Então, ali o vendedor recebe a sua lista de ordem de recomendação de usuário, ele consegue identificar, por exemplo, o cliente 2,
a gente poderia, então, montar um pré-pedido já linkando com o nível de promoção. E ele, como vendedor, que ele tem esse relacionamento com o cliente, ele poderia ativar o cliente, porque é ali que está o vínculo, ali que está o negócio acontecendo. Então, e o cliente, então, recebendo essa demanda, vinda do vendedor, ele poderia, então, acessar e gerenciar o pré-carrinho já montado e concluir o pedido por lá. E, por fim, então, a provocação que a gente gostaria de fazer, na verdade, é um convite a se permitirem a testar as novas abordagens na digitalização B2B, porque é um segmento com muitos desafios, portanto, com diversas oportunidades. Aqui embaixo estão nossos contatos e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Laerte. Obrigado, Bruno. Ó, certinho, hein? Tempo. Cacete. Britânico. Tão bem. Dupla tá ótima. Pessoal, vamos abrir para pergunta e resposta. Quem tiver dúvidas, quer fazer pergunta, pode levantar a mão, senão eu tenho um monte de pergunta. Tem uma pergunta aqui na frente. Cá. Só fala seu nome e de onde você é, por favor. Tá aqui. Boa tarde, tudo bem? Sou o Mohamed, de Foz do Iguaçu. Tenho uma dúvida, por que na plataforma de vocês não é vocês que estão vendendo diretamente e sim outros? Não é vocês? Uma boa dúvida, Mohamed. Pensa que para eu conseguir entregar no Brasil inteiro, ter uma distribuição própria, eu acho que hoje eu conheço de cabeça aqui 2 indústrias que conseguem, uma Coca-Cola e uma Ambev. De resto, as indústrias não conseguem chegar nas pequenas. Por isso que a gente cria o que a gente chama de varejo indireto via distribuição. Então eu tenho mais de 90 distribuidores espalhados pelo país para conseguir entregar isso para mim. Pensa que o nível de serviço que eu preciso entregar é de no máximo no dia seguinte aquilo está lá, no Macapá, no Acre. Né? Então eu preciso de ajuda, né, de certa forma, é por isso que existe o varejo indireto aqui, que a gente usa os parceiros distribuidores para fazer essas entregas. Seria humanamente impossível a estrutura do jeito que ela é pensada hoje, entregar para todos os PDVs, aí para os 80 e poucos mais, né, 1000 farmácias no Brasil. Mais pergunta, pessoal. Ali, ó. No meio. Fica com a mão levantada. Isso, obrigado. Seu nome, de onde você é, por favor. Obrigado. Gabriel Padovani, da Tipper. Eu queria saber se o marketplace de vocês, ele só vende produtos da Hypera ou ele também está aberto para outras indústrias de bens de consumo ou farmacêuticas também? Gabriel, por hora, vende só produtos da Hypera. Por hora. Então há uma vontade. Uma vontade. Perfeito. Exatamente. Ótimo. Obrigado. Pessoal, aqui, do lado esquerdo. Opa, Henrique da Veralto. Pergunta para o Bruno. Bruno, o que vocês fizeram em termos de change management para romper as resistências que existem da força comercial em relação à adoção do e-commerce? Henrique, esse aí é um papo de 2 horas, eu vou sintetizar, tá? A gente fala depois. Combinado. Mas vamos lá. Acho que não é surpresa para ninguém que há um receio, um medo do time de venda quando a gente pensa em e-commerce, né? O primeiro ponto, gente, foi mostrar para eles que aqueles que eram, na época, os early adopters, eram os que mais batiam a meta. Porque esse cara conseguia vender para quem ele estava visitando e para quem ele não estava visitando. O segundo ponto é da garantia de que venda e comissionamento ia ser igual. E o terceiro ponto, resumindo, assim, ó, uma conversa de 2 horas, stakeholder. O projeto hoje é abaixo da pessoa de vendas, que quer que aconteça. As metas são as mesmas, né? Então, me diga como és remunerado, eu te direi quem tu és, né? Acho que eu sintetizei muito a resposta. Diga aqui. como eu te remunero, que te direi como me comporto. Né? É isso aí. Mas, Bruno, só expandindo um pouquinho nessa pergunta, e Laerte também, se quiser completar, vocês jogaram uma tecnologia na mão de um time de vendas, que normalmente quando a gente faz isso lá com sistema transacional, o pessoal acha que vai ser substituído. Né, ele não vai mais trabalhar porque um robô vai fazer por ele. Exatamente. E aqui vocês vieram com uma outra visão que não, eu vou exponencializar o seu trabalho. É isso. A abordagem foi justamente essa, do time híbrido. Então, e aí eu acho que a grande pegada dos early adopters é pegar o cara que é tradicional
e que é o primeiro que topa, né? Então daquele grupo de 100 vendedores vão ter 3 que vão topar de cara. E quando esse cara começa a aparecer em primeiro lugar no ranking, mês a mês, eu não estou indo pela dor, eu estou indo pela parte boa. Eu falo, meu, esse cara está vendendo mais, quer fazer como ele? Ele está usando o digital, então ele não precisa estar necessariamente visitando a loja. Ele sabe que aquela promoção está acontecendo, ele se relaciona por WhatsApp, né? Então, acho que tem a parte, como a gente comentou, comercial, mas tem uma parte de mudar realmente o conceito. E aí, gente, também não existe a utopia de que todo vendedor vai topar. Com o tempo, a gente também foi renovando o time de venda, que eram realmente aqueles que não se adequaram. Né? A gente estava conversando antes com o Osvani, usar copiloto pro time de desenvolvimento, tem desenvolvedor que não quer usar. Se o tech, o cara de desenvolvimento, não quer usar AI para ajudar a desenvolver, imagina o cara de venda, exatamente. Né? E nesse caso, o IA ia ser a Ferrari do cara, né? Exato. Gente. Quem? Aqui é o lado esquerdo. Meu nome é Newton. Gostaria de saber se essa plataforma tem acesso aos estoques do PDV e se tem uma integração com plataforma logística no sentido de tracking e tempo de entrega. Newton, hoje a gente está totalmente integrado com esses distribuidores. Que pensa, né, que são mais de 90 distribuidores, a gente usa as vans, né, que tem no mercado pharma, como a Close-Up, para estar conectada nesses distribuidores, e ali eu preciso receber condição, né, que é preço, campanha, estoque, custo de imposto, se tiver, e toda a parte de pedido, porque eu tenho que transacionar esse pedido, né? Então eu capto esse pedido e mando para ele. Então por isso eu tenho essa integração lá. E aí o tracking do pedido acontece também. Então, quando, exemplo prático, o lojista entra na plataforma, ele vê o status do pedido, em separação, em andamento, entregue, etc. Então tem que ser 100% integrado. Senão você, como marketplace, perde totalmente o tracking e seu nível de serviço fica, né, uma interrogação. Aqui no meio. Tem duas. Oi, Bruno, tudo bem? Eu sou a Jaldiele. A minha dúvida hoje é sobre o peso, assim. Qual é o peso do vendedor dentro da plataforma e o do varejista ali na compra? Vou ver se eu traduzir a pergunta para autonomia, pode ser? Hoje, no caso, só o varejista compra ou o vendedor também faz o pedido? Só o varejista. Eu vou traduzir então para autonomia digital, que eu acho que quem tem marketplace no B2B é o que a gente almeja, né? A gente sabe que no começo é uma venda assistida, né? Então que o vendedor vai ter que ir lá ajudar ele a tirar o pedido. Desde o começo, de propósito, gente, a gente não abriu para o vendedor poder tirar o pedido. Ele nem consegue, ele não tem nem login, né? E depois tem todas as validações, né, para ver se é realmente a pessoa que está logada. E acho que o exemplo que a gente está vivendo hoje, literalmente, né, mês de em julho, é férias do time de venda. A gente dá coletivas, né, para o time de venda. Foi o nosso recorde de venda histórico. Então a gente entende que acontece o quê? Né? A gente vem estudando o que a gente chama de grau de digitalização da loja. A gente sabe que o vendedor tem um papel muito importante, principalmente na primeira compra para mostrar a plataforma e para as negociações. Mas a reposição, não há necessidade mais dessa relação para reposição. Tem muita coisa que ele deveria fazer na loja. Então quando a gente pega um mês de férias, que é o jeito ideal de tirar a variável para fazer o teste, e a gente ainda assim consegue bater um recorde histórico, eu acho que começa a mostrar, né? E a gente, né, nos outros anos, foi medindo PDVs que compraram durante as férias, o que comprou só antes, o que comprou durante, o que comprou depois que o consultor voltou, para entender o nível de digitalização. A gente já tinha, no ano passado, 2/3 100% digitalizados, que mesmo durante as férias compraram, e depois o outro 1/3 quando o cara voltou. Eu sei que 100% digital nunca vai acontecer, gente, é utopia. Mas se ele entender que ali o autosserviço cuida da reposição de uma forma personalizada, já está ótimo. Só um ponto para acrescentar, eu acredito também, fazendo aqui um apoio, a maestria do time, né? De juntar a comunicação com tecnologia e cooperação, eu acho que liderado pelo Bruno, Renata, Alane, nessa visão de como é que eu vou comunicar para o vendedor nessa nova posição que ele tem de ser consultor e que é uma solução que de fato vai potencializar e vai trabalhar para ele nas horas, nos pontos, né, vagos que ele não está tendo vazão, disponibilidade. Então, a gente entende muito que, e a gente tem parceria com outros parceiros também, né, que o desafio da tecnologia já é possível resolver, multi-agentes, tem várias arquiteturas que já está na palma da mão, mas entender essa comunicação, aliar dados e conseguir operacionalizar é um grande diferencial também.
Tinha uma pergunta ali. Levanta a mão só. Olá, boa tarde. Minha pergunta para o Laerte. Quanto tempo demorou para vocês desenvolverem esse projeto? Quanto tempo também demora para a leitura das imagens e dos arquivos? E como foi a cooperação entre o time de tecnologia e o time de negócio? Sou da Aura Energia e é um mercado um pouco diferente, mas tem muito a ver com... Boa. Acho que ali, se olhar os gráficos, acho que em dezembro do ano passado eu já estava nesses testes que eu acabei de mostrar para vocês, onde em janeiro desse ano a gente estava realizando o MHS e essa análise de mudança. O setup, vamos chamar assim, para chegar numa acurácia de 85 a 90 demorou 6, 7 semanas, mas ele inicia com 65, 70, e aí teve um trabalho juntamente com o time aqui que está aqui na frente. Muito forte semanalmente acompanhar os dados e mexendo em quais alavancas a gente vai fazer para ir acompanhar no campo o que é a consequência de cada movimentação. A operacionalização a partir disso para o vendedor é instantânea. Se ele mandar a foto, mandar o áudio, mandar o texto, 15 segundos, 20 segundos vai voltar, nem que seja um PDF de 30 páginas. Então, do dia a dia, latência é uma característica que a gente olha muito forte, a acurácia é essa assertividade, é o processo de maturação que precisa ter treinamento contínuo, e a última variável é o custo, é os tokens, então que é onde vem o multiagente para conseguir brecar e encaminhar qual é a melhor forma de transcrever, estruturar ou fazer outra análise. Senhor, muito obrigado. Pessoal, salva de palma. Bruno e Laerte vão estar aqui do lado. Se quem quiser tiver uma dúvida mais específica, pode pegar.